Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula, um assunto muito importante, esta resolução do CONTRAN, a resolução 729 de 2018, né? Essa resolução aqui é a resolução que trata das placas de identificação veicular, né? A PIV, né? Legislação de trânsito, né? Professor, e aí, vamos lá, qual que é o objetivo dessa resolução? Essa aula não é uma aula curta, eu vou tentar conduzir a aula de uma maneira bastante tranquila, porque nós temos muitos detalhes aqui em relação a essa aula. Então vem comigo, resolução 729 de 2018, né? Professor, o que trata essa resolução? Então toda vez que você verificar lá na sua prova, né, a resolução 729, você pode ter certeza absoluta que o examinador está querendo cobrar o quê? A placa do Mercosul, né? Olha aí a placa do Mercosul aí para vocês aí, né? Então essa aqui é a placa do Mercosul, tá? Então vamos lá. Estabelece sistema de placa de identificação de veículos, né? O PIV, no padrão disposto na resolução Mercosul do Grupo do Mercado Comum 33 de 2014, né? E aí, professor, vamos lá, contando um pouco da história, né? Claro, o Brasil país membro, um dos países líderes do Mercosul, ele faz parte do Mercado Comum da América do Sul, Mercosul, e em 2014, através da resolução 33, definiram o seguinte, que todos os países membros, né, deveriam utilizar o mesmo padrão de placa veicular. Isso com vista na integração, né? Integração, claro, isso inspirado aí no mercado comum europeu, né, na zona do euro, onde as placas lá já passaram por esse processo de integração, né? Então a placa da Alemanha é a mesma placa lá que é o mesmo mecanismo, mesma metodologia, mesmo sistema operante que a placa da Itália, da França, né, de Portugal, Espanha, enfim. Então esse era o objetivo, né? Então a resolução 729 trata disso, né? E aí, professor, esse aqui é um assunto polêmico, né? Isso aqui, a aplicação dessa resolução, dessa medida, originalmente pela resolução 279, era para 2023. O que aconteceu? Em 2018, tá? Em 2018, nós tivemos várias alterações, tá, em relação aqui a essa medida de implantar esse novo modelo de placa. Professor, por que isso? Cara, porque é uma medida que vai impactar milhões e milhões de pessoas no Brasil todo, né? Milhões e milhões de pessoas no Brasil todo. É uma medida que vai ser preciso fazer, né? E ela vai acontecer, pode ter certeza, vai acontecer, né? Aí tivemos problema do tamanho da placa, que não cabia no local apropriado. Nós tivemos aí problemas com o Poder Judiciário, várias liminares suspendendo a eficácia. Enfim, agora está valendo. E é claro que essa aula aqui, eu tenho que falar para vocês, né? Essa aula aqui eu estou gravando agora no comecinho de 2019, essa aula aqui, e com certeza vai ter alterações. Toda alteração que tiver, eu, professor Luiz, estarei aqui com vocês para a gente acompanhar. Por quê? Porque não vai ficar nesse formato aqui em definitivo, vai ter alterações, mas vem comigo, né? Então tá aqui, eu já fiz essa breve introdução, vamos para o artigo a artigo dessa resolução, né? Artigo 1º. Estabelecer sistema de placas de identificação veicular, o PIV, né, no padrão disposto na resolução do Mercosul, Grupo do Mercado Comum, 33 de 2014. Bacana, né? Até aí, tudo bem, né? Então vem comigo aqui, né? Agora, então ele vai, o cabeça do artigo, ele estabeleceu aquele padrão de placas, né? Os seus parágrafos, ele vai falar onde que vai ser aplicado. No primeiro parágrafo, após o registro, né? Então, após o registro do respectivo órgão ou entidade executiva de trânsito estadual, e do DF, né, os DETRANs aí dos estados, cada veículo será identificado por placa de identificação veicular, PIV, dianteira e traseira. Então, os veículos seguem o modelo atual, né, que é dianteira e traseira. Eu falo isso porque, né, vou só terminar de ler. No padrão estabelecido para o Mercosul, de acordo com os requisitos estabelecidos nesta resolução. Então, está aqui para vocês. Eu falo isso, né, por quê? Porque nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes já, e lá a obrigatoriedade da placa é apenas a traseira, não é a dianteira. Então aqui no Brasil isso pode cair na prova, a obrigatoriedade da placa, ele segue o nosso padrão, né? Placa dianteira e traseira, né? O que mais? Vem comigo aqui.
O parágrafo 2º, ele vai falar do modelo padrão de placas para o quê? Ó, para os reboques, semi-reboques, motocicletas, triciclos, motonetas, ciclos elétricos, quadriciclos, ciclomotores, tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes, quando estes couber, serão identificados apenas por placa traseira, né? Então aí para vocês, um outro grupo aqui sobre a localização da placa, né? Então é muito importante o parágrafo 2º, né? Então apenas por placa traseira. Quem, professor? De novo, reboques, semi-reboques, motocicletas, triciclos, motonetas, ciclos elétricos, quadriciclos, ciclomotores e tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindaste a estes quando couber. Ou seja, um rol bastante ampliativo, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui. Olha só. O que diz o parágrafo 3º? O parágrafo 3º, o trabalho do parágrafo 3º é apresentar a placa a vocês, né? Apresentar a placa, como é que é o formato da placa, né? Esse formato da placa é um formato que está lá no anexo 1º da lei, né? Da lei, da resolução. As placas de identificação veicular que tratam o caput desse artigo deverão, olha aí, deverão, primeiro item, ter fundo branco. Aonde? Isso aqui, ó, fundo branco, bacana, né? Com a margem superior azul, olha aí, ó, cabeçalho azul, ótimo, né? Contendo ao lado esquerdo o logotipo do Mercosul, aqui, logotipo da Mercosul, tá? Do lado direito, a bandeira do Brasil, aí, a bandeira do Brasil, e no centro o nome Brasil. Ou seja, o item 1, ele definiu o cabeçalho e a cor de fundo, né? O inciso 2, o que ele vai definir? Ser afixada em primeiro plano, sem qualquer tipo de obstrução à sua visibilidade e legibilidade, ou seja, primeiro plano, né? Então tem que ser colocada lá no local apropriado, né? 3, conter 7 caracteres, olha aí, 7 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, né? Alfanuméricos. Professor, o que significa alfanuméricos? Quando ele fala alfanumérico, significa que pode ser por numeral, por número de 0 a 9, ou pode ser por letras, né, de A a Z. Então, isso que é alfanuméricos, né? Então, é o que? O novo padrão. Pô, a questão boa de concurso essa, boa, excelente, né? Conter 7 caracteres alfanuméricos estampados em alto relevo. Professor, o que é o alto relevo? Pena que eu não tenho uma placa dessa para explicar para vocês, né? Como assim, professor? Ó, isso aqui são os 7, né? Alfanumérico, em relevo, ou seja, ele é um pouquinho adiantado, né? Em relevo, né? Está aqui para vocês, né? Com a combinação aleatória a ser fornecida e controlado pelo Denatran, porque o Denatran que vai controlar isso, claro, né? O órgão máximo executivo aí de trânsito do Brasil, com o último caractere obrigatoriamente numeral e com distribuição equânime, né? Professor, vamos lá, duas coisas, né? Então é o seguinte, vamos lá. Questão de prova, são 7 números, bacana, 7 caracteres, né? Números, ok, né? Só que ele colocou que no último, obrigatoriamente, deverá ser o quê? Um número, tá aí, né? Com distribuição equânime. Professor, que distribuição é essa? Aqui, ó, tá? Ó, aqui, ó. Essa distancinha aqui é todas iguais, tá? Se você tem hoje a placa, né? Ó. Vamos colocar uma placa legal, né? Aqui, ó. Se você tiver uma placa assim, vem comigo aqui, ó. Hoje, ó. Professor, hoje é uma placa assim? Hoje tem placa assim. Essa distribuição aqui é equânime? Não, por quê? Porque esse espacinho aqui, ele é maior, tá? Então, olha aí, uma das diferenças aí, né? Aí, LAC 1512, LAC, né? Claro, Luiz Antônio de Carvalho, 1512, 15 é o dia do meu nascimento e 12 é o mês do meu nascimento, tá? Bacana? Então, tá aí para vocês aí. Eu pago o parágrafo, o inciso 3º, né? Então, ele tá dizendo as regras aí. Vem comigo aqui, né? Ó, parágrafo 4º, vem comigo aqui.
As especificações das placas de identificação veicular que trata o caput deste artigo constam no anexo 1 desta resolução. Aí já estou pagando para vocês o anexo 1. Tá aí, estou pagando o anexo 1 para vocês. Olha aí, né? Alto relevo, aí tem as dimensões certinhas, né? Ó, tudo isso aqui, cara, ó. Mercosul, né? As letras aqui, elas são em alto relevo, né? Aí, ó, todas as colocações certinhas, ó o espaço aqui, ó, Ecomine, ó. Opa, bateu, claro que bateu, né? O código QR, né? BR aqui, bandeirinha do Brasil. Então isso aqui figura uma placa de veículos. Lá tem também a placa de moto, né? Aí, ó, placa de motocicletas, triciclos, motonetas, quadriciclos, ciclo elétrico, ciclomotores, né? Então tá aí para vocês aí essa questão aí, tá? Da placa, só que aqui você já sabe que é só traseira, né? Ok, professor, o que mais? Vem cá, em questão importante, questão de concurso, né? Isso mudou bastante, essa resolução ela veio revogar a resolução 231, que eram as placas anteriores, né? E isso tem que saber, Professor, as letras, professor, né? A letra azul é uma placa de quê? Letra azul, oficial ou representação. Então vem de novo, ó, cordos, caracteres, alfanumérico, os 7. Quando for cor preta, significa particular. Vermelha, carro comercial, aluguel e aprendizagem. Azul, oficial e representação, tá? Ó, o risquinho aqui, ó. Dourada, linda, né? Ó, dourada, né? Diplomático, consular, missão diplomática, corpo consular, corpo diplomático, organismo consular e ou internacional e acordo de cooperação internacional, ou seja, dourada, linda placa, né? Verde, especiais, né? Experiência, fabricante de veículos, peças, implementos, né? Normal. E cinza prata, ela vai ser a cor de coleção. Cara, potencial questão de prova. Pode ter certeza disso, tá? Então nós temos potencial questão de prova, cara, esse cara aí, né? Então aí é só para ver aí para vocês, né? 1, emblema do Mercosul. 2, nome do país. 3, bandeira do país, né? Ok? 4, faixa holográfica, né? Ok? Código bidimensional 2D, a letra marca d'água, então tá aqui pra galera, né? Certo? Vem comigo aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha as cores dela aqui, ó, tá? Olha a placa linda aqui, né? Olha as placas lindas aí, né? Vamos lá, 4A. O que eu disse para vocês no começo da aula? Eu disse para vocês que essa resolução, para mim, foi a resolução mais alterada em um curto espaço de tempo, né? O negócio é polêmico, tá? A gente vai falar muitas polêmicas no decorrer da aula ainda, né? Mas o meu objetivo aqui é o quê? Concurso público, então tem que passar para vocês, né? Olha aí. Dia 30 de novembro, a resolução 748 alterou essa resolução 279, né? 729, né? Quando a placa não couber... vou ler esse cara. Quando a placa não couber no receptáculo a ela destinado no veículo, né? Isso gerou até ação na justiça. Professor, eu fui obrigado a colocar a bendita placa, mas ela não cabe no lugarzinho dela, no receptáculo, né? Aí o que ele colocou? Ele colocou o 4A, né? Parágrafo 4A, né? O Denatran poderá autorizar, desde que devidamente justificado pelo fabricante, montador ou importador, redução de até 15%, tá? Preservando as posições onde estão estampados o QR, code e o signo distintivo BR. Tá aí. Então ele falou que pode, então isso aqui, boa posição de prova, quando não caber lá no receptáculo, né, onde coloca a placa, então ele autoriza aí o fabricante aí, tá, da placa, reduzir até 15% agora. E quem que vai fazer o pedido vai ser o montador, a fábrica, o importador do veículo que tem a caixinha menor, né? Bacana? Então aí o parágrafo 4A, né? Vem comigo, parágrafo 5º, né? Ele está falando também o quê? De uso obrigatório. A gente já viu que veículos na frente e de atrás, dianteiro e traseiro, motos, motonetas, ciclomotores, triciclos, quadriciclos, apenas atrás. Aqui tem uma outra obrigação. É obrigatório o uso da segunda placa traseira, ó, segunda placa traseira, tá? Segunda placa traseira, segunda placa traseira
porque atrás do caminhão já tem uma lá, né? Ó, de identificação lacrada nos veículos equipados com engates para reboques. Então você tem lá um reboque, está rebocando alguém lá, algum dispositivo, tem que ter uma placa também, né? Ou transportando carga autorizada por outras regulamentações do CONTRAN que cobrirem total ou parcialmente a placa traseira do veículo, né? Devendo ser disposta em local visível ao lado direito da traseira do veículo, podendo ser instalada no para-choque ou na carroceria, admitida a utilização de suportes adaptadores lacrada na parte estrutural do veículo que estiver instalada, né? Ou seja, né? Básico, né? Isso, né? Então tá lá, tá tendo um reboque gigante, tá tampando a placa, né? Você tem que pegar e colocar a segunda placa traseira. Isso é obrigatório. Obrigatório a regra, né? Parágrafo 6º, professor, vem comigo aqui, né? Aqui é uma exceção, né? De dispensa da utilização de lacres, né? Então vem comigo, né? Estarão dispensados da utilização dos lacres de segurança, das placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo, nos termos do parágrafo 9º do artigo 115 do CTB. Professor, o que é isso aqui? Cara, qual que é essa tecnologia? Por exemplo, um chip, né? Em vez de ser o lacre, a placa já tem um chip, né? Tá aí, né? Professor, vamos ler antes de completar o parágrafo 9º do artigo 115? Está aqui. CTB, artigo 115, parágrafo 9º, né? As placas que possuírem tecnologia que permita a identificação do veículo, a qual estão atreladas, são dispensadas da utilização de lacre, previsto o caput na forma a ser regulamentada pelo CONTRAN. Então está aí para vocês, a placa possui tecnologia que permite a identificação do veículo a qual estão atreladas, né? Ou seja, aqui está detalhando um pouco sobre isso, né? Que ele vai pôr tecnologia que permite a identificação do veículo. Um exemplo, chip, né? A gente vai falar um pouco mais para frente. Em conformidade com o Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos, SINIAV, né? SINIAV, desde que atendidas as especificações quanto à sua funcionalidade, segurança, interoperabilidade estabelecidas pelo CONTRAN, devendo ser observados os seguintes aspectos, né? E agora, professor, né? Por exemplo, esse parágrafo 6º, ele vai detalhar como vai acontecer o artigo 115, parágrafo 9º, né? Eu acho que deveria ser o quê? Deveria ter uma resolução só para tratar desse caso aqui, né? Específico. Mas vem comigo aqui, né? Vamos lá. Então, essas placas aí que pode ter o chip, né? Inciso 1. As placas de identificação veicular, PIF, deverão ser submetidas ao processo de homologação junto ao DENATRAN. Ok, né? Para fins de garantia de sua funcionalidade, segurança e interoperabilidade, segundo as especificações do CIAF, na forma regulamentada pelo CONTRAN. 2. Os testes realizados com o chip embarcado na PIF, na placa, né? Cuja personalização e criptografia serão fornecidas pelo DENATRAN e terão validade para fins de homologação de fornecedor de tecnologia do SINIAF, né? Olha aí, né? Então é um chip identificador, né? Ele vai ser personalizado esse chip, claro, né? E vai estar lá na criptografia, né? 3. Os fabricantes de PIF com o chip deverão submeter seus produtos ao processo de homologação junto ao DENATRAN, mediante a prévia realização de testes de certificação para fins de garantia de sua funcionalidade, segurança e interoperabilidade, realizados em entidade credenciada pelo DENATRAN, especificamente com essa finalidade, né? Então tá aqui para vocês, né? Você que perguntar na prova, professor, ele pode ter chip? Claro que pode ter chip, né? Regulamentação, tá aí, expliquei para vocês aí, artigo 115, parágrafo 9º, lá do CTB, e esses são os parâmetros aqui da resolução 729, né? Parágrafo 7º, né? Olha aí, ó, acrescentado pela resolução 741 de 17 de setembro de 2018, né? Olha como, né? Essa resolução aqui, ela já teve várias alterações, né? As disposições constantes no parágrafo 6º, que é o chip, né? Serão substituídas na leitura do código QR Code, né, do QR Code, que consta na placa durante o período de implantação do SINIAF, né?
Então eles serão o quê? Substituídos, né? Então onde tiver chip não precisa do QR Code, né? Que o chip faz a leitura. Ok, né? Pronto, vamos lá, artigo 2º agora. A gente vai falar das placas de identificação veicular, né? Então vamos lá. As placas de identificação veicular deverão ser revestidas no seu anverso. Deverão ser revestidas no seu anverso. Prof, o que é o tal do anverso, né? O anverso é o oposto do verso, ou seja, a parte da frente, né? Por exemplo, aqui, ó, né? Claro, isso aqui não é uma placa, né? Isso aqui é uma calculadora. Essa parte da frente, nós temos da calculadora, tá? Deixa eu colocar melhorar o foco aí para nossos internautas, né? Tá aqui, né? Essa aqui é a parte da frente, né? Tá aqui. E aqui nós temos o verso. Então, anverso é a mesma coisa que a parte da frente, tá? Tá aí, parte da frente, né? Professor, por que o cara não colocou a parte da frente? Pois é, né? Aí, né? Ó, então na parte da frente, né? A placa deverá ser por uma película retrorefletiva, sendo recobertas nas áreas estampadas com a combinação alfanumérica de bordas com o filme térmico aplicado por processo de estampagem do calor, hot stamp, né? Hot stamp, contendo as inscrições palavra Mercosul Brasil, Mercosul, nos termos do anexo 1 dessa resolução. Aí eu tenho esse anexo 1 aqui, depois eu volto aqui rapidão para vocês, né? Aqui, ó, tá vendo? Anverso, na parte da frente, né? Então aqui, ó, Mercosul Brasil, ó, tá vendo? Então isso aqui, ó, é autorreflectiva, né? O fundo tem uma película aqui, né? Então isso aqui que é o modelo da placa, né? Tá colocando as especificações para a fabricação da placa, né? Tá aí para a galera aí, né? Ok, né? Parágrafo único. A cor dos caracteres alfanuméricos e das bordas das placas de identificação veicular será determinada de acordo com a categoria dos veículos, nos termos da tabela 1, constante nessa, a tabela 1 constante no anexo 1 dessa resolução. A cor a gente já viu, nós temos lá verde, né? Nós temos verde, nós temos cinza, nós temos preta, né? Nós temos dourada, linda, linda, né? Do corpo diplomático, dourada, né? Então já pagamos aqui, então isso aqui é importante, o anexo 1, né? Ok, artigo 3º, né? Vem comigo. Os fabricantes de placas de identificação veicular. É o primeiro caso, tá? Então nós temos aqui, ó, primeiro, ó. Fabricantes de placas de identificação veicular. Então é um cara que vai fazer a placa. Bacana. Esse aqui é o primeiro. Tá? Então um cara que vai fabricar. Tá? Ok. E 2. Empresas estampadoras. Olha aí. Esse cara aqui, vamos colocar os famosos caracteres. Aí. Então, ambos, 1 e 2, né? Ó, deverão ser credenciadas. Deverão ser credenciadas pelo Denatran. Então, Denatran que vai aprovar os caras, olha aí. Aí. Olha o papel tático do Denatran, fundamental aqui na estrutura, né? Aí tá, né? Conforme critérios estabelecidos no anexo 2 dessa resolução. Professor, o anexo 1 está pago, está explicado, eu já expliquei para vocês aí. Tá, que ela coloca lá as cores, coloca o modelinho da placa, papapá, né? E o anexo 2, professor. Esse anexo 2 aqui, o CONTRAN colocou as regras. Você tem uma fábrica de placas, por exemplo. Não, professor, eu quero entrar nesse mercado. Se você quer entrar nesse mercado, você tem que fazer o quê? Você tem que se credenciar lá no Denatran. Isso está claro aqui, lá no Denatran. E aí, professor, tudo bem, eu vou lá no Denatran, eu vou bater no Denatran, não. Você vai ter que ir lá no anexo 2, tá? Então, este anexo 2 diz todos os documentos e requisitos necessários para você se habilitar, tanto para a fabricação quanto para estampar as placas 1 e 2, né? Os fabricantes de placas de identificação veicular têm como finalidade a produção da placa
semi-acabada, bem como a logística e gerenciamento informatizado e distribuição das placas veiculares, né? Então é o seguinte, o parágrafo 1º do artigo 3º, ele vai falar da responsabilidade de quem? Dos fabricantes. Vamos ler de novo, que é muito importante, porque o examinador, já estou vendo questão de prova de concurso, ele vai falar que essa atribuição do fabricante não é do fabricante. Ele vai falar que essa atribuição do fabricante é do estampador. Está errado, né? Vamos lá. Ó, o fabricante de placa de identificação veicular tem como finalidade, olha aí, finalidade, a produção da placa semi-acabada. Por que semi-acabada, professor? Porque a finalização vai ser através das estampas, né? Bem como a logística, né, a distribuição dessas placas, as estampadoras, né? Gerenciamento informatizado, o legislador fez questão de falar que você tem que ter informatizado, e distribuição das placas veiculares, né? Então tá aí para vocês, né? E agora, pessoal, agora nós vamos para o parágrafo 2º, e claro, já fazendo aí uma analogia, né? Este parágrafo 2º, ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o trabalho das empresas estampadoras de placas de identificação veicular, né? Tem como finalidade executar exclusivamente, eu coloquei até em vermelho, em negrito ali, exclusivamente, porque somente elas podem fazer o quê? Estampagem e o acabamento final das placas veiculares, né? Então você tem a fábrica que vai, você tem a primeira pessoa que vai fabricar, vai estar semi-acabados, né? E a finalização vai ser de quem? Das estampadoras. Professor, questão de concurso, a estampadora vai lá na fábrica buscar a placa semi-acabada? Não. Por quê? Porque a logística, o CONTRAN quis que fosse de responsabilidade de quem? Da fábrica. Então a fábrica tem que entregar as plaquinhas lá no estabelecimento do seu João, que é o quê? Que tem lá uma estampadora. E essa estampadora, ela tem a exclusividade, ou seja, professor, eu tenho uma mini serigrafia em casa, eu vou estampar. Não, não pode. Então, somente as empresas estampadoras podem fazer a estampagem. Professor, estampagem é o quê? É moldar os caracteres da placa, né? E o acabamento final das placas veiculares, né? Boa, né? Parágrafo 3º, ó. Alterado pela resolução 733 de 10 de maio de 2018, né? Olha como esse cara aqui já alterou, né, várias vezes, né? Os fabricantes de placas de identificação veicular somente poderão contratar empresas estampadoras de placas de identificação veicular credenciadas pelo Denatran. Então, olha aí, aqui está fechando todo o ciclo. Quem que vai fabricar a placa é a fábrica, a indústria, né? A fábrica, ok, né? Ela vai distribuir, sim. Só que quem vai estampar vai ser uma empresa que vai ter o quê? Um contrato com os fabricantes, né? Tá aí. Claro, você só pode, como fabricante, você só pode contratar pessoas que sejam credenciadas pelo Denatran, ok, né? Sob a sua exclusiva responsabilidade para realizar a estampagem e acabamento final das placas veiculares, cabendo ao fabricante disponibilizar equipamentos e sistemas informatizados para garantir a prevenção contra as fraudes e operações não autorizadas, bem como todas as informações relativas ao histórico dos processos realizados, né? Controle em cima de controle, né? Então tá aí para a galera, né? Então o estampador aqui, ele vai ser o cara que vai realmente entregar a placa para o usuário, né, final. Então ele está dando toda essa responsabilidade, né? O anexo 2 é isso aqui, ó, tá? E aí, professor, cara, eu não sei, dá uma lida lá, mas eu acho dificilmente cair em concurso, né? Olha, anexo 2, requisitos para o credenciamento de fabricantes e empresas estampadoras de placas de identificação veicular, ó. Aí, ó, documentação, pessoa jurídica, né, registro, ato constitutivo, certidões negativas, né? Então, essas coisas que o cara vai ter que ir lá pedir, né? Então tá aí para vocês, né? Então o artigo 3º da resolução, ele trata de quem? Ele trata de quem vai fabricar as placas, né? É um artigo destinado à regulamentação do fabricante, claro, do estampador também. Professor, e o artigo 4º da resolução? O artigo 4º da resolução vai falar o prazo de credenciamento. Olha aí. O credenciamento das empresas junto ao Denatran terá validade de 4 anos, podendo ser revogado a qualquer tempo, se não mantidos no todo ou em parte
os requisitos exigidos para o credenciamento observando o devido processo administrativo, né? Então vem comigo algumas explicações importantes. Então, todo o credenciamento, você entregou todos os documentos, foi aprovado, ok, foi credenciado, o seu credenciamento são de 4 anos. Olha que coisa interessante, né? Então, a qualquer momento, pode ser revogado. O que é essa palavra revogação? Revogação é o quê? É diferente de anulação, né? Revogação é o quê? Uma vontade da administração pública por conveniência e oportunidade. Então, a qualquer momento, o Denatran pode revogar o seu credenciamento e você está fora do mercado, né? Tá aí, né? Só que ele falou, né? Ó, a qualquer tempo, se não mantidos, no todo ou em parte, lá do anexo 2, né? Os requisitos exigidos para o credenciamento. É claro que essa revogação não pode ser aleatória, né? Tem que ter o quê? O devido processo legal, né? Aí, devido processo administrativo, tá? Não pode ser de forma arbitrária, né? Porque se for de forma arbitrária, estará ocorrendo em um abuso de autoridade, né? Parágrafo único, vem comigo aqui, né? O credenciamento das empresas pelo Denatran poderá ser renovado a pedido. Prazo médio, 4 anos, ok. A pedido, né? Que significa dizer que não é automático. O cara tem que ir lá, eu quero mais 4 anos, né? Por igual período. Aí, 4, 4, 8, né? Sem limite de renovações. Então ele pode, ó, estar solicitando sem limite de renovações, desde que atendidos os requisitos de credenciamento estabelecidos na legislação. Prof, onde que estão esses requisitos? Já falei, anexo 2º da resolução CONTRAN 729, né? Professor, eu quero começar a atuar na parte de fabricação mais difícil, né? De quê? Aquela parte de estampadora, né? Pode? Claro que pode, né? Vamos lá. E aí, professor, agora o artigo 5º, né? O que diz aqui o artigo 5º, né? Vamos lá. Os fabricantes de placas de identificação veicular e empresas estampadoras, são coisas diferentes, né? Credenciadas pelo Denatran, deverão realizar sob a sua única e exclusiva e indelegável responsabilidade. Olha aí, o Denatran, tirando o seu da reta e colocando somente o quê? Na reta a responsabilidade do fabricante e do estampador. E ele fala, ó, sob sua única e exclusiva e indelegável responsabilidade, né? Ou só ele pode fazer o quê? A comercialização direta com os proprietários dos veículos ou com os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF, né? Então, essas pessoas, né? Somente elas que poderão, olha, exclusiva, indelegável, você não pode ter um representante, né? Única, comercializar as placas, né? Sem intermediários, olha, ele não quer despachante, né? Sem intermediários, ou delegação a terceiros a qualquer título definido de forma pública, clara e transparente o preço total da placa de identificação veicular, né? Então, o Conatran aqui bateu duro, né? Ele falou, só vocês que podem comercializar aí essas placas aí, né? Ou seja, eu não vou entrar no preço, né? Eu não vou entrar no preço, não é minha atribuição. Agora, cara, tudo que mexe trânsito no Brasil envolve muito dinheiro, muito interesse, muita corrupção, né, cara? Então você tem que ficar sempre esperto em relação a isso. Por isso que a gente observa uma regulamentação exaustiva de trânsito pelo CONTRAN, né? Para quê? Para tentar combater a corrupção no Brasil, né? Para primeiro, as empresas estampadoras de placas, ó, só as empresas estampadoras de fábrica, né? Credenciadas poderão escolher livremente seus fornecedores, aí, ó, devendo obrigatoriamente adquirir ou utilizar placas semi-acabadas de fabricantes de placas de identificação veicular credenciado pelo Denatran, né? Prof, e aí? Tudo bem. Vamos supor que no Brasil tem aí 15 fábricas de placas, né, veiculares. Claro, seguindo esse padrão aí do Mercosul, né? Então o cara tem 15 fábricas no Brasil todo, tá lá. E eu tenho uma fabriquetinha de estampagem, né? Tô do lado do Detran já há 15 anos, naquele meu ponto glorioso, né? Estratégico, né? Por exemplo, né? Ou perto de uma avenida cheia de concessionárias ali, né? Então eu sou uma estampadora. E aí, professor?
E aí, eu, estampadora, o segundo, o parágrafo primeiro deste artigo, do artigo, salvo engano, 6º ou 7º, ele autoriza eu, do meu comércio, escolher qual que é o fabricante que eu vou escolher. Livre concorrência, né? Claro, na tentativa de quê? De você não proteger mercados, né? Mercados aí, e eles fazem o que? A livre concorrência, né? Então, esse aqui que é o trabalho do artigo primeiro, parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, vem comigo aqui, né? Parágrafo segundo. Todas as etapas do procedimento devem possuir trilhas de auditoria comprobatórias, desde a fabricação e estampagem até a entrega ao órgão executivo de trânsito responsável pela inserção dos dados no sistema Renavan. Então aí, olha a preocupação, né, cara, com controle, né? Então todas as etapas terão possuir trilhas de auditorias comprobatórias, né, para evitar fraudes, né? Parágrafo 3º, vem comigo aqui, fala de responsabilidade, né? As empresas credenciadas pelo Denatran são obrigadas a disponibilizar aos consumidores, via internet, informações adequadas, claras e precisas sobre todas as etapas do procedimento relativos à produção, tá? Estampagem e acabamento das placas veiculares, com especificação dos materiais utilizados, sendo solidariamente responsável, né? Ó, solidariamente, não subsidiariamente, olha isso, pode cair na prova, né? Pelas irregularidades praticadas e vícios do produto e ao serviço pelo período de 5 anos. Aqui ele estabeleceu aqui a prescrição aqui da penalidade dele, né? Então ele responde, né? Por 5 anos solidariamente, né? Ou seja, juntamente lá para aquela pessoa, ou quem provocou, para quem sofreu o dano, né? Ele vai responder solidariamente. No concurso, o cara vai colocar o quê? Subsidiariamente, mas é solidariamente. Subsidiariamente é após você responsabilizar as pessoas. Depois que você vai ler a segunda pessoa, né? Parágrafo 4º, vem com a gente aqui. A emissão da nota fiscal de produto e serviço ao consumidor final deve ser realizada diretamente pelo fabricante de placas de identificação veicular ou pela empresa estampadora de placas de identificação veicular credenciadas pelo Denatran, sendo vedada a subrogação dessa responsabilidade. Ou seja, está dizendo que tem que ter nota fiscal, claro, né? E não pode delegar. Vem comigo, né? Mais um, parágrafo 5º. Os fabricantes de placas de identificação veicular ou empresas estampadoras de placas de identificação veicular credenciadas serão responsáveis pela inserção em campo específico do sistema Renavan do serial QR Code. Tá, então, eles que vão postar o QR Code, né, no Renavan, pelas placas utilizadas no atendimento do arquivo eletrônico XML da referida nota fiscal e o CPF do funcionário responsável. Olha aí, até o responsável funcionário pela inserção dos dados no Renavan deverão constar no respectivo código QR aí, né? Olha aí, para a tentativa de evitar fraudes, né? O artigo 6º, né? Vem comigo. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados DF deverão contratar ou cadastrar fabricantes de placas de identificação veicular em empresas estampadoras de placas de identificação veicular credenciadas a atuarem sob a sua circunscrição com o objetivo de fiscalizar as suas atividades e operacionalizar o controle sistêmico das rotinas que envolvam a produção da placa, estampagem e acabamento final das placas veiculares, devendo informar oficialmente ao Denatran eventual descumprimento das disposições dessa resolução, né? E aí, professor, é aí o seguinte, vem comigo aqui, né? Então é o seguinte, primeiro o cara quer ser estampador e o cara quer ser fabricante, ele vai ter que ter lá, opa, beleza, eu estou de acordo com o Denatran. O que ele está falando aqui no artigo 6º? Está colocando a operacionalidade lá na prática, no dia a dia do estado, do seu município. Então o Detran, que vai o quê? Cadastrar e contratar e cadastrar. Tá? Quem vai habilitar é o Denatran. Então o Denatran vai habilitar lá dezenas, centenas de pessoas, né? De empresas aí, e ele tem que ter, e eles vão ter que dar essa construção. A partir do momento ele vai fazer o quê? Ele vai ter que ter o controle e a fiscalização dessa atuação. Atribuição de quem? Aqui, atribuição do Detran, né? Vamos lá. Parágrafo 1º, vem comigo.
Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos estados do DF deverão exigir dos fabricantes de placa de identificação veicular, empresas estampadoras, identificação veicular credenciados que atuarem em sua circunscrição certificação digital padrão ICP Brasil para identificação das empresas e seus empregadores, seus empregados, né? Ou seja, ele quer aquela certificação digital que todas as empresas fazem, né? Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados do DF poderão criar regulamentos suplementares para viabilizar a fiscalização e atuação das empresas que atuarem em sua circunscrição, inclusive com a exigência de equipamentos informatizados e integrados diretamente às bases dos dados locais, né, para forma de inibir erro. Ou seja, o parágrafo 2º está atribuindo capacidade de normatização para os DETRANs, né? Então, poderão aqui, ó, né, suplementares, não pode inovar, é só para operacionalizar, né? Parágrafo 3º, vem com a gente aqui, né? O descumprimento do todo ou em parte das regras previstas nessa resolução sujeitará os fabricantes de placas de identificação veicular e as empresas estampadoras de placa de identificação veicular credenciadas às seguintes sanções administrativas conforme a gravidade da infração, né? Ou seja, o que está colocando aqui? O legislador, sabiamente aqui, está colocando o mini PAD, né? Processo administrativo disciplinar, né? Opa, e aí o cara foi credenciado, mas ele aí não está andando na linha. Ele está descumprindo qualquer que seja um dos requisitos aí para trabalhar nesse setor. E aí, professor, é a lei, a resolução, ele trouxe aqui hipótese de penalidade. São 3, cara, ó. Cara, a banca do CESP adora isso, cara. São 3, ó. A advertência, claro, a mais leve de todas, né? Aí, se você não conseguiu aí resolver os problemas que provocaram a advertência, você vai cair na suspensão, ó. Suspensão do credenciamento por até 30 dias. E se você não resolver o problema, vai a revogação do credenciamento. Claro, dentro daquela perspectiva lá atrás do processo administrativo legal, né? A revogação, o ato unilateral aí da administração pública, ok? Então é o seguinte, os fabricantes de estampadores, né, estampadoras, elas só estão sujeitas às quais penalidades? Informação importante que você tem que levar para a prova. Advertência, suspensão do credenciamento por até 30 dias, atenção, até 30 dias. O examinador muda muito isso, né? E a pior de todas é o quê? Você está fora do sistema, né? Você está fora do sistema significa que o seu credenciamento, ele sofreu o quê? Ele foi revogado, revogação do credenciamento, né? Parágrafo 4º, né? Qual que é o trabalho do parágrafo 4º aqui? Ele vai colocar parâmetros para aplicação da pena não é pena, né? Desculpa, pela sanção, né? Sanções administrativas. Se caiu pena, já está errada a questão. Sanções administrativas são 3, né? E o parágrafo 4º, ele vai colocar o quê? Ele vai colocar critérios para aplicação da sanção administrativa, tipo advertência. Constatado o descumprimento de menor gravidade das regras previstas nessa resolução, o Denatran, né? O Denatran pedirá advertência ao credenciado determinando-lhe que sane a irregularidade. Então, quem vai aplicar isso é o Denatran. Professor, por quê? Cara, é igual posse, né? Quem faz a nomeação é aquele que vai poder fazer a exoneração, né? Então, quem credenciou foi o Denatran. Então, se o Denatran que credenciou, ele que vai colocar para fora, ou ele que vai aplicar as sanções administrativas. Questão de prova, o cara vai colocar a palavrinha aqui, Detran, né? Se for um Detran estadual, Detran Pará, Detran São Paulo, ele vai trocar isso, né? Vamos lá, parágrafo 5º, né? Então, parágrafo 5º, ele vai colocar parâmetros para aplicação da pena do quê? Da sanção administrativa de suspensão até 30 dias. Caso não seja sanada a irregularidade que ensejou a advertência, que ele levou no 4º aqui, o Denatran poderá suspender por até 30 dias o credenciamento do fabricante de placas de identificação veicular ou empresas, né, estampadora de placas de identificação veicular. Tá aí, né? E agora, professor? Agora, vamos lá, parágrafo 6º, né? Olha só, ele está completando o parágrafo 5º, que é da suspensão. Durante o período de suspensão, o credenciado não poderá produzir, estampar ou comercializar placas veiculares
tendo bloqueado o seu acesso no sistema Renavan. Se o cara não acessa o Renavan, ele não faz nada, né? Então tá aí para vocês. Ele está colocando o quê? Fazer acontecer a punição do fabricante ou estampador, né? E agora, o parágrafo 7º diz o seguinte: se o cara não sanou as irregularidades que foram constatadas, ele vai cair na sanção administrativa mais grave de todas, que é o quê? Da revogação. Aí. O Denatran, constatando cometimento de irregularidade grave, ou em caso de persistência do motivo de suspensão, duas coisas, irregularidade grave, tá? Outra menor gravidade, né? Ou em caso de persistência do motivo de suspensão, tá? Então ele levou 30 dias, ele continuou, tá? Mais 30 não, você vai levar o quê? Uma revogação nas costas, né? Revogará, olha o verbo, o credenciamento do fabricante de placas de identificação veicular ou empresa estampadora veicular, identificação veicular. Então essa aqui é a sanção mais grave de todas, né? Ok, vamos lá, parágrafo 8º. Os órgãos ou entidades executivas de trânsito deverão registrar e informar os seus sítios eletrônicos as sanções aplicadas aí ao credenciado, né? Então aí os Detrans, ele vai ter que colocar todas essas punições aí, que o Denatran aplica, ele vai ter que estar publicando aí, até para o cara escolher qual que é a empresa que ele vai poder, né, melhor contratar, né? 9º, tá? Vem comigo. Enquanto perdurar os motivos determinantes da penalidade ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, permanecerá bloqueado o acesso da empresa apenada ao sistema Renavan, né? Ou seja, legislador super rigoroso, né? E o parágrafo, professor, 10º, né? O parágrafo 10º, ele fala da reabilitação, né? Por exemplo, o cara foi cassada, foi revogada o seu credenciamento. E aí, professor? Cara, ele vai ficar com essa cruz pro resto da vida? Não. Aqui não, no direito brasileiro não existe isso, né? No direito brasileiro não existe isso. Ele vai, o que acontece? Ele pode passar por um processo de reabilitação. O que o processo de reabilitação? Ele foi lá, ele aprontou, levou a canetada, ele pagou lá, ele foi descredenciado, ele pagou aí todas as consequências dos seus atos, né? Indenizou todo mundo. Só que eu quero voltar a trabalhar, Denatran. Eu vivo disso. Vem de pai para filha, minha empresinha lá de estampagem de placa, né? Então, vou para sempre? Não. Então, o legislador criou o quê? O parágrafo 10º, que fala da reabilitação. Escreva aqui, reabilitação. Os fabricantes de placas de identificação veicular, empresa estampadora de placas de identificação veicular, que tiverem os seus credenciamentos revogados, então ele teve a punição máxima, né? Poderão reabilitar-se perante a autoridade que lhes aplicou a sanção, Denatran, após decorrido o prazo de 5 anos da aplicação da penalidade e mediante integral ressarcimento à administração e aos usuários dos prejuízos causados com as suas irregularidades perpetradas aí. Resolução 733, né? E aí, professor? Então, ele fala aí da reabilitação. Então, são dois motivos. 5 anos, tá? Depois de 5 anos, se ele conseguiu aí indenizar todos os prejuízos que ele conseguiu, que ele causou aí, dados as suas irregularidades. Então, isso aqui é a regra do quê? De reabilitação. Eu achei muito rigoroso, né? 5 anos, né, cara? 5 anos o cara já até mudou de negócio, né? Vamos lá. Artigo 7º, né? O artigo 7º, ele vai trazer a obrigatoriedade do QR Code nas placas do modelo Mercosul. Todas as placas de identificação veicular deverão possuir códigos de barras bidimensionais dinâmicas Key Responsive Code, né? QR Code, contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante, especificados no anexo 1 dessa resolução, com a finalidade de controlar a produção, logística, estampagem, instalação das placas dos respectivos veículos, além da verificação da autenticidade das placas, né? Professor, moral da história, né? Cara, isso aqui tudo é para combater uma coisa que existe no nosso país, infelizmente, que é a tal da placa falsa, né? A placa falsa, né? Todo esse controle, né?
Parágrafo primeiro. Todos os procedimentos que envolverem a produção de placas de identificação veicular deverão incluir a informação das séries das placas reutilizadas na forma prevista do manual do Renavan. As dimensões do QR Code que será gravado nas placas poderão ser alteradas em virtude das especificações do conteúdo a ser estabelecido pelo Denatran. Então está dando aqui, delegou o Denatran a capacidade de estabelecer essas regras aqui, né? Pronto, né? E agora, pessoal, agora a parte de conteúdo é essa, né? Agora a gente vai falar o artigo 8º em diante, né? O artigo 8º é um artigo que já sofreu diversas também alterações ao longo do tempo, né? Que o artigo 8º ele vai dizer quando que vai entrar em vigor essas leis. Aliás, essas regras de novo emplacamento do Mercosul, né? O artigo 8º original da 729, ele falava até 31 de dezembro de 2023. Tá? Aí, uma decisão governamental resolveu antecipar, né? E aí, eu vou falar um pouco de política para vocês, mas eu acho que todo mundo deve respeitar aí as posições políticas que existem, mas eu tenho que dizer isso para você, porque faz parte do contexto. O presidente, quando eleito, o novo presidente, quando eleito, ele falou que não vai implantar esse troço de placa do Mercosul, né? Ele falou que não vai implantar o tal de placa do Mercosul aí. E aí o Denatran, lá, o Contran, acelerou as coisas para fazer tudo em 2018, né? Agora, opinião minha, eu também tenho que ter opinião, né? Eu sou favorável, Você sabe por quê, cara? Quando vier aqueles doidos argentinos aqui no nosso país, aqui, lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, qualquer lugar, de carro, a placa dele vai ter esse padrão, cara. Pum, caiu, pronto, né? A aplicação da multa aí, ó, integração, né? Uma boa, né? O brasileiro também lá. Vamos lá, artigo 8º fala do prazo de aplicação, né? Os órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados deverão implementar as placas de identificação veicular nos termos dessa resolução para os veículos a serem registrados. Então vamos lá. Primeiro, aqui tinha que estar em vermelho. Quem está obrigado a ter a nova placa? Aqui, umzinho. Está aqui. Para os veículos a serem registrados. Professor, eu ganhei um carro do maridão. Glória a Deus, né? Amém. Vamos orar por ele, né? Para te dar mais carros. Então, você vai fazer o primeiro registro. Então, no registro, já vai ter que sair com a placa nova. Tá? 2. Em processo de transferência de município. Professor, estou mudando de município, então eu quero pagar o IPVA do município que eu vou. Então, você vai ter que colocar a placa. Ou de propriedade. Professor, eu vendi o carro, então vai ter um novo emplacamento, já vai ter que ter a placa nova, né? Ou quando houver a necessidade de substituição de placas, né? Ou seja, o outros, né? Tá aqui. Ah, professor, eu bati o carro e a placa quebrou, vou ter que substituir. Cara, você vai ter que entrar nesse cara aí. Então, são 4 casos em onde já está valendo aí a aplicação das placas, né? E aí, professor, vem comigo. Resolução 748 de 2018, salvo engano. Essa resolução ela foi editada no dia 30 de novembro de 2018 e ela foi divulgada no Diário Oficial no dia 3 ou 4 de dezembro, né? Então tá aí para a galera, né? Aqui, até 3 de dezembro de 2018 para o órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, quem for passar lá, passear lá, já vai ver essas placas aí. Tá? Então, Rio de Janeiro, 3 de dezembro. Ele escalonou, né? 2. 10 de dezembro para quem? Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rondônia. Ok. 17 de dezembro, para quem? Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. 24 de dezembro, para quem? Acre, Alagoas, Maranhão, Paraná e Piauí. E 31, os outros, né? 31 de dezembro, quem? Amapá, Ceará, DF, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, né? Então tá aí para vocês, né? O cronograma de aplicação, certo? Todo mundo, né? Agora, se não mudar essa resolução, né?
Pode mudar? Com certeza, né? Pode mudar. Com os tiozinhos lá reúne, pá, caneta, acabou, vai ter que mudar. E, cara, eu sei, eu já estou consciente que esse assunto aqui, eu vou ter que voltar várias vezes contigo e vai ter muita alteração, né? Tá? Estou dando esse posicionamento para vocês aqui, posicionamento aí de janeiro, tá? Iniciozinho de janeiro aí de 2019, né? Para primeiro, fica facultado, não está obrigando, né? Olha aí, ao proprietário do veículo, a partir da data estabelecida no CAPT, antecipar a substituição da placa de identificação veicular, mantendo-se no cadastro do veículo os caracteres alfanuméricos de identificação do veículo originais e atribuindo-se a nova combinação alfanumérico para a placa de identificação veicular do modelo Mercosul a ser produzida e instalada no veículo, né? Professor, o que esse cara está falando? Duas coisas importantes. Primeiro, professor, eu vou muito para a Argentina, vou muito para o Paraguai, para o Uruguai, não sei o quê, papapá. Eu estou querendo, professor, tá? Já colocar esse padrão novo, para evitar problema, né? Beleza, você pode ir lá, né? Você pode ir lá trocar essa placa. Professor, a minha placa, professor, eu já decorei o número dela. Eu vou ter que ter outro número. Questão de concurso, isso. Isso não vai mudar. O que ele fala? Mantendo-se no cadastro do veículo os caracteres alfanuméricos de identificação do veículo originais. Mantendo-se. Mantendo-se. Eu vou ter que antecipar aqui e já volto aqui. Olha aqui. Anexo 3. Regra de conversão para o atendimento, para o antepenúltimo caractere. Antepenúltimo caractere, não penúltimo, antepenúltimo, né? Então ele até trouxe aqui um exemplo para a galera. Ele colocou uma placa que hoje é ABC, entendeu? ABC, aí, ABC, 1, 2, 3, 4. Professor, qual que é o antepenúltimo? É o 2. Esse cara aqui é o tal do antepenúltimo, tá aí. Se é 2, C. Então a placa do sujeito, ó, dessa forma, o veículo com a placa ABC 1234, tá, tem equivalência no padrão Mercosul de, olha aí, ABC 1C34. Opa! Aí, acrescentado pela resolução 741 de 17 de dezembro, né? Tá aí, ele só vai ter que saber que o 2 mudou para o C. Tá aí. Então, esse aqui é o item 4 do anexo. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá, tá? Aí fica facultado. Bacana? Então, tá pago o parágrafo 1º do artigo 8º. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, eu gosto de quando tem essa palavra aí, excepcionalmente, né? O CONTRAN, em comum acordo com os demais países membros do Mercosul, autorizará alterações dos caracteres alfanuméricos. Então, pode mudar? Pode. Tá aí, pode mudar isso aí. Mais uma alteração aí, né? Parágrafo 3º. Não será necessária a substituição das placas de identificação veicular dos veículos já equipados com o novo modelo estabelecido nessa resolução, quando em processo de transferência de município ou de propriedade. Então, isso aqui é muito bacana, né, cara? Olha só isso aqui, né? Professor, eu lá na minha cidade natal, Cuiabá, bom, já estou com a placa nova, bonitinha, né? Tá lá, desfilando, né? Aí eu vou mudar para o estado de São Paulo. Eu sou obrigado a fazer nova placa? Não. Benefício. Não será necessária a substituição das placas de identificação veicular dos veículos já equipados com o novo modelo, estabelecido por esta resolução, quando em processo de transferência de município ou de propriedade. Ou se eu vender minha viatura, não vai ter problema nenhum. Muito importante o parágrafo 3º. Boa questão de prova também. Parágrafo 4º, vem comigo. Comprovada a falta de integração entre o sistema do órgão entidade executivo de trânsito e o Sistema Nacional do Detran, ou seja, o Detran não conversando com o Denatran, poderá, excepcionalmente, alterar o cronograma previsto nos incisos do CAPT. Então, vamos supor que lá no meu Mato Grosso, dia 31 de dezembro, né, é para virar o sistema. Chegou no dia 2 de janeiro, o sistema aqui não virou, não conversou com outro sistema.
E aí ele pode cair lá no artigo 8º, parágrafo 4º, ó. Comprovada a falta de integração entre o Detran Mato Grosso e o Denatran, ó, excepcionalmente, alterar o cronograma previsto nos incisos do caput, né? Ou seja, o cara já prevendo que vai dar problema, né? De vez de fazer de tudo para evitar os problemas, né? Já criou aí a válvula de escape pro cara, né? Excepcionalmente aí, né? Pronto. Então isso aqui é o artigo 8º. Agora vamos ao artigo 9º, né? Vem comigo aqui. Artigo 9º, é isso mesmo? Vamos lá. No caso de placas especiais, autoridades, representação, tratadas no anexo dessa resolução, a gente já viu lá especiais as letras azuis, né? O Denatran deverá providenciar as adequações dos sistemas Renavan e Renainf, de forma a possibilitar o registro das informações que venham a ser cometidas, né, quando da circulação dos veículos, com prerrogativa e utilização dessas placas nos termos das regulamentações. Aqui vai ter uma outra regulamentação para tratar placas especiais, pode ter certeza, né? Os anexos dessa resolução estão disponíveis no sítio do Denatran. O artigo 11 foi revogado pela resolução 733, né? Artigo 12, muito importante mesmo esse artigo 12, né? Ó, revogam-se neste ato as resoluções do CONTRAN 620, 590 e 533. Todas essas já falavam de placa de Mercosul. Todas elas, né? Ok. Sendo ainda definitivamente revogadas no encerramento do prazo estipulado do artigo 8º, 31 de dezembro de 2013, dessa resolução, as resoluções do CONTRAN 231. Professor, o que diz a resolução 231? A resolução 231 é uma resolução, né, importantíssima, que dava as regras do emplacamento no Brasil, das placas de identificação veicular, que vem a ser substituída pela aula 729, que é essa aula aí. Tá? Então a 321 foi revogada, né? Ó, 241, 372, 309, tá? E o parágrafo 2º do artigo 1º da 286. Então, aí, essa resolução entra em vigor na data da sua publicação. Maurício José Alves Pereira, o presidente do Denatran e do CONTRAN, né? Tá aí para a galera. Pago a resolução 729. Eu fui devagar, cara, para poder... muitas coisas novas aí, né? Isso aqui vai cair, vai despencar em concurso, né? A placa Mercosul, anexo 3, a regra de transição para o emplacamento. Aqui, ó. A placa Mercosul terá a seguinte disposição. Aí, L é letra, N é número. Então, a placa Mercosul, né? Ó, tá aí, ó. Nós temos aqui, ó, 4 letras e 3 números. Total, 7 caracteres, tá? Fica instituído o período de transição, no qual os Detrans que já estão preparados realizarão o emplacamento de veículos no novo padrão, aqui, tá? Enquanto os demais Detrans continuarão a emplacar no padrão pré-Mercosul, ou seja, no padrão pré-Mercosul, né? 3 letras, tá? E 4 números. Pós-Mercosul, ele vai trocar uma letra por um número, tá? Ele vai trocar uma letra por um número, tá? Isso para vocês aí, né? É isso que ele fala aí, 7 caracteres, né? Durante todo o período de transição, será utilizada apenas a faixas da letra A a J para antepenúltimo caractere, de forma a permitir a conversão dos emplacamentos de conveniência entre ambos modelos, né? Ou seja, a J, né? Exatamente aqui, ó. A J é para a conversão dessa regra de transição. Aqui a gente já explicou lá atrás para vocês. Se o cara antepenúltimo é 3, 4, vai pular para o E. Pronto, pago para vocês essa aula magnífica de placas do Mercosul, né? Placas do Mercosul aí, né? Vem comigo, encerramento como sempre aí, né? O mundo não é dos espertos. O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia, é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma, né? Puxa, eu vou ler de novo, cara.
O mundo não é dos espertos. Eu falo isso, cara, porque eu sou vítima de muito espertinho, cara. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia, é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as gerações do futuro. Uma corrompe a vida, a esperteza, e a outra enobrece a alma, né? Linda, linda mensagem, né? Linda, linda mensagem. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui.